Olá pessoal, sou a professora Daiane Gomes. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre os cordados, falando sobre os répteis, as aves e os mamíferos. Os répteis, eles formam uma classe incluída na superclasse dos tetrápodes, que abrange cerca de 7.000 espécies. Eles surgiram há cerca de 300 milhões de anos e provavelmente evoluíram dos anfíbios. Foram os primeiros vertebrados que estão adaptados à vida em locais secos, ou seja, têm a independência da água, o que possibilitou uma grande conquista ao ambiente terrestre, bem representado no período Jurássico, aqui pelos dinossauros, que foram formas grandes desses répteis. Atualmente, essa classe é representada por animais de porte relativamente menor, como jacarés, tartarugas, cobras e lagartos. E entre as adaptações que permitiram a essa vida ao local mais seco está o ovo amniótico, com casca, que pode ser calcária ou pergaminácea, sendo ela também porosa. Que vai permitir o desenvolvimento completo do animal dentro do ovo. Os embriões eles estão envoltos por 4 membranas. O saco vitelínico, que é esse em amarelo aqui, ele armazena nutrientes e possui um sistema vascular que transporta esses nutrientes para o embrião. O âmnio é a primeira camada que envolve o embrião e impede a perda de água, o ressecamento. Existe também o alantoide, que é altamente vascularizado, aqui ó, representado aqui também outro pedacinho. É aí onde ocorrem as trocas gasosas desse embrião. O alantoide também, ele é a vesícula que vai armazenar os resíduos como ácido úrico, que é o excreto nitrogenado dos embriões, e também ele absorve minerais da casca que vai ser incorporado ao esqueleto do animal. O córeo é outro anexo, essa membranazinha que ela confere proteção mecânica, térmica e também contra a entrada de micro-organismos. Ela é a primeira membrana que fica logo abaixo da casca. Além dessa adaptação pelo ovo, os répteis eles também possuem o corpo com uma espessa camada de epiderme de queratina. E essa camada ela pode ter ainda escamas ou placas córneas que vão promover uma impermeabilidade e vão proteger esse animal contra a desidratação, ou seja, é outra adaptação à vida em ambientes terrestres. As placas córneas elas estão presentes em jacarés e crocodilos. Carapaças também estão em tartarugas, em jabutis, e as escamas mais comuns estão nas cobras. Assim como os peixes e os anfíbios, os répteis eles são ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, não estranhe se você encontrar um lagarto, por exemplo, tomando banho de sol. Os répteis eles podem ser classificados em 2 grandes subclasses: os anapsida e os diapsidas. Esse conceito ele está relacionado com a presença e a quantidade de fenestras, que nada mais são do que aberturas, no nosso osso temporal do crânio. Você pode achar até estranho o fato de apenas alguns buraquinhos no crânio eles separarem animais em grupos tão distintos, mas acredite, essas formas craniais elas são muito importantes para uma série de caracteres morfológicos, como inserção de músculos e articulação de ossos, por exemplo. Né? Na subclasse dos anapsidas estão os da ordem Testudines, ou os quelônios, representados pelas tartarugas, pelos jabutis e pelos cágados. Eles têm o corpo recoberto por 2 carapaças que estão unidas entre elas. A parte superior é unida ao plastrão.
E só existem aberturas apenas para a saída do pescoço, das patas anteriores e das patas posteriores e da cauda. Os quelônios, eles não têm dentes e a boca no final apresenta um bico córneo. As tartarugas, elas são aquáticas, podem viver em água doce, em água salgada, e as pernas, vejam, elas são adaptadas à natação. Elas formam umas nadadeiras. E o único momento em que elas saem da água é para tomar sol ou para desovar. Já os jabutis, eles são terrestres e possuem patas com dedos bem grossos. Já os cágados, eles vivem em água doce e seus dedos, eles possuem uma membrana que auxilia na natação. Com relação à subclasse dos diapsidas, a superordem Lepidossaura é composta pela ordem dos esquamatas e dos esfenodontes. Os lepidossauros são os lagartos e as serpentes. Os lagartos, os camaleões e as lagartixas são os répteis que possuem o corpo alongado, com a cabeça curta, unida ao corpo por um pequeno pescoço. Possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. Já as serpentes, elas não têm pernas nem pescoço. Já as serpentes, elas não têm pernas, a cabeça é bem curta e unida por um pequeno pescoço. Já as serpentes, elas não têm pernas e, em sua maioria, possuem glândulas que fabricam veneno. Na superordem Arcosáurea, estão os crocodilianos, que compõem a ordem Crocodilia. Os répteis, eles podem ser classificados em 2 grandes subclasses, os anapsidas e os diapsidas. Esse conceito está relacionado com a quantidade e a presença de fenestras, que nada mais são do que aberturas no osso temporal do crânio. Você pode até achar estranho o fato de apenas esses buraquinhos eles separarem esses grupos de animais. Mas acreditem, essas fossas craniais elas são muito importantes para uma série de caracteres morfológicos, como a inserção de músculos e articulação de ossos, por exemplo. Na subclasse dos anapsidas estão os testudines, que são os quelônios, representados pelas tartarugas, jabutis e cágados. Eles têm o corpo recoberto por 2 carapaças, a carapaça dorsal, na parte superior do corpo, e o plastrão, na parte inferior. Essas 2 carapaças, elas são soldadas umas às outras, e há apenas abertura para a passagem do pescoço, das patas anteriores, das patas posteriores e da cauda. Os quelônios, eles não têm dentes e a boca ela apresenta um bico córneo. As tartarugas, elas são aquáticas e podem viver em água doce ou água salgada. E suas pernas, elas têm a forma de nadadeiras, né, que é uma adaptação à locomoção no ambiente aquático. O único momento em que elas saem da água é para tomar sol ou para desovar. Os jabutis, eles são terrestres e possuem dedos bem grossos, vejam aqui na figura. Já os cágados, eles vivem em água doce e eles possuem nos seus dedos uma ligação por uma membrana que auxilia na natação. Com relação à classe dos diapsidas, a superordem Lepidossaura, ela é composta pela ordem dos esquamatas e dos esfenodontes. Os esquamatas são representados pelas serpentes e pelos lagartos. Os lagartos, os camaleões e as lagartixas são os répteis de corpo alongado, com cabeça curta, unida ao corpo por um pequeno pescoço. Já as serpentes, elas não possuem patas e a maioria delas produzem um veneno, uma glândula de veneno.
Na superordem Archosaura estão os crocodilianos, que compõem a ordem Crocodíleo. São os crocodilianos, os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Eles são grandes répteis aquáticos, com corpo alongado recoberto por placas ósseas e possuem 4 membros que são utilizados na locomoção, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. O jacaré ele tem a cabeça mais larga. Aqui, ó, no exemplo, tem a cabeça mais larga e arredondada do que os crocodilos. Quando ele fecha a boca, não é possível visualizar os seus dentes. Já o crocodilo, quando ele está tem o focinho mais estreito, a cabeça mais estreita, e mesmo com a boca fechada, ó, aqui, é possível a visualização dos seus dentes. Os jacarés e crocodilos, eles habitam regiões tropicais, geralmente às margens dos rios. Aqui no Brasil só existe jacaré e eles são encontrados na região amazônica e do Pantanal Mato Grossense. Já os gaviais, eles são os crocodilianos mais excêntricos, digamos assim. Eles têm o focinho mais afinado, com uma protuberância na extremidade. É encontrado nos rios da Índia e do Paquistão, por exemplo. O coração da maioria dos répteis apresenta 2 átrios e 2 ventrículos que são parcialmente divididos. Aqui as tartarugas, as cobras e os lagartos apresentam esse padrão. Nos ventrículos, então, vai acontecer a mistura do sangue rico em oxigênio com o sangue rico em gás carbônico, que é o CO2. Mas nos répteis crocodilianos, que são os crocodilos, os jacarés e os gaviais, os 2 ventrículos eles estão completamente separados um do outro. Só que o sangue rico em CO2 e oxigênio, ele vai se misturar mesmo assim fora do coração. Sobre a respiração, ela é pulmonar e os seus pulmões eles já são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando várias dobrazinhas internas que vai aumentar a sua capacidade respiratória. Além disso, a grande quantidade de queratina que eles possuem na pele, ela impossibilita a aquisição de gás oxigênio pela forma cutânea, como os anfíbios fazem. Interessante é que até mesmo a excreção dos répteis, ela está adaptada à perda mínima de água pelo organismo. O excreto nitrogenado vai ser o ácido úrico, que ele é insolúvel em água e também não apresenta toxicidade, e ele vai ser liberado juntamente com as fezes, formando uma pasta semissólida. Os répteis eles possuem órgãos dos sentidos que lhes permitem, por exemplo, sentir o gosto e o cheiro das coisas. Um deles é o órgão vômero-nasal, ou órgão de Jacobson, que está localizado aqui na região superior do palato e que tem um ducto que se conecta com a boca, e por isso pode ser detectado informações químicas dos ambientes. Esse órgão ele é mais desenvolvido nos esquamatas e os crocodilianos e quelônios não possuem. A língua bífida dos esquamatas, lembrando que os esquamatas são as cobras e os lagartos, eles atuam como órgãos olfativos acessórios, ou seja, eles vão tocar o ambiente e ao retornar para o interior da boca, vai tocar no órgão vômero-nasal que vai detectar moléculas de odores. Outra forma de destacar a complexidade dos sistemas sensoriais dos répteis é falar do método de alimentação do camaleão. Já perceberam que os olhos dos camaleões eles se movimentam independentemente um do outro? Pois então, cada olho ele tem um campo de visão diferente. Realmente, inicialmente, o cérebro ele mantém essas imagens separadas, mas quando o inseto ele é visualizado, os 2 olhos eles convergem para a presa. Então, a visão binocular ela vai permitir essa percepção de profundidade para determinar
se a presa se encontra ou não ao alcance da sua língua. Falando aqui em olhos, um detalhe é que as serpentes, elas não possuem pálpebras. Por isso, elas nunca vão piscar os olhos. Vejam aqui na tirinha, ela se garantindo na brincadeira do quem pisca primeiro aqui com o lagarto. As pálpebras, elas estão presentes nos crocodilianos e nos outros esquamatas. Além disso, elas possuem aqui, uma membrana nictitante, que seria chamado por alguns de uma terceira pálpebra. Elas vão auxiliar na proteção e, junto com as glândulas lacrimais, elas evitam o ressecamento dos olhos deles fora da água. Por último, uma estrutura que está aqui existente entre os olhos aqui e as narinas das cobras peçonhentas é a fossa loreal. Ela possibilita que a cobra ela perceba a presença de outros animais pelo calor que é emitido pelo corpo deles. Com relação à reprodução, retomamos ao elemento-chave para a adaptação desses animais ao ambiente terrestre, que é uma fecundação interna, com desenvolvimento direto e com a presença de ovos com casca. Então, revisando, o ovo ele é rico em vitelo, que vai nutrir o embrião, e na casca existem poros que permitem a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, ou seja, essa troca de gases. Mas existem também cobras em que os ovos elas ficam retidas no embrião em um canal no corpo da fêmea enquanto se desenvolve. Quando os ovos saem do corpo da fêmea, os filhotes já estão formados. Então a casca desses ovos ela não é muito grossa, como uma membrana, e que permite a saída dos filhotes logo após a postura. Aqui a gente tem um acasalamento do lagarto representando a fecundação interna, o ovo representando aqui esse elemento chave para a adaptação desses animais, e o nascimento de um lagarto sem fases larvais, caracterizando um desenvolvimento direto. E para vocês verem a diferença entre a forma de postura dos ovos entre os quelônios e os lagartos, e aqui o cuidado parental das serpentes com esses ovos. Existem também alguns répteis que são vivíparos, ou seja, que produzem os filhotes já prontos, sem terem que ser desenvolvidos nos ovos. Isso acontece apenas em algumas espécies de lagartos, que são os calangos lisos, e que eles possuem placentas complexas com gestação de período que pode chegar até 1 ano de duração. Com relação aos hábitos alimentares, a maioria dos répteis eles são carnívoros, mas também existem espécies que são herbívoras e onívoras. Certas cobras elas possuem presas que estão associadas às glândulas salivares, e muitas vezes essas glândulas salivares estão adaptadas em glândulas de veneno. E no momento da picada, o veneno ele escoa por esse canal, aqui o veneno armazenado. No momento da picada, esse veneno escoa por um canal que vai ser inoculado pela presa. A presença dessas presas, então, ela vai caracterizar o que a gente chama de cobras peçonhentas. Se eles não possuírem os dentes inoculadores, mesmo tendo glândulas de veneno na boca, elas são conhecidas como venenosas, mas não são peçonhentas. Entre as cobras brasileiras que não são peçonhentas, ou seja, aquelas que não possuem presas, aqui como exemplo das áglifas, são as jiboias, que matam suas presas por constricção, ou seja, elas evitam que a presa respire, que ela se enrolando num galho, e vai causar a morte dessa presa por asfixia. As
mas eles estão localizados aqui na região posterior da boca das serpentes. Por isso, apesar de possuírem a presa inoculadora de veneno, dificilmente esse tipo de dentição ela consegue injetar o veneno durante uma mordida. Entre as espécies que fazem parte desse grupo, podemos citar as cobras cipós e algumas cobras falsa-corais. Você deve estar pensando, como é que eu vou distinguir então uma coral verdadeira de uma falsa coral? Bem, a falsa coral, coloquei até aqui a dica no nome, ela se distingue não só pelo padrão de dentição, já que as corais verdadeiras elas são proteróglifas, possuem aqui a presa anterior, mas elas também se distinguem pelo padrão de coloração. A falsa coral ela pode ter um padrão de linhas pretas que se comunica com as linhas vermelhas. Isso aqui não vai acontecer com as corais verdadeiras, que sempre são separadas, o vermelho do preto, com uma linhazinha branca ou amarela. Por fim, vejam aqui no detalhe essa separação entre o padrão de coloração da coral verdadeira e da coral e da falsa coral. Por fim, vamos ver então aqui essa dentição solenóglifa, que também se caracteriza pela presença de dentes inoculadores na região anterior da boca, e um representante é a cascavel, um outro representante é a cascavel, que possui um veneno bem poderoso, podendo causar até parada respiratória nos animais que são acometidos pela picada dessa cobra. Existem várias pesquisas que procuram aproveitar esse grande potencial dos venenos das cobras para os benefícios dos homens. Outros répteis, como as iguanas, por exemplo, eles são largamente comercializados na América Central para o consumo, por supostamente apresentar propriedades medicinais. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe muita exploração ilegal da carne de jacaré e de tartaruga, com tentativas de comercialização, principalmente nas fronteiras do Brasil,